respira. Você chegou até aqui. Quantas vezes você pensou em parar? Quantas noites não conseguiu descansar? A mente cheia, o coração apertado, sentindo que estava tudo errado. Você tentou ser forte o tempo inteiro, mas por dentro estava em pedaços. E mesmo sorrindo pra todo mundo, ninguém via seus cansaços. Te julgaram sem conhecer sua história, duvidaram do seu valor. E isso foi te quebrando aos poucos, em silêncio, sem fazer barulho, sem clamor. Mas cada passo que você deu, mesmo fraco, mesmo sem direção, te trouxe exatamente até aqui. E isso não foi em vão, mesmo quando você não entendeu. Deus estava te sustentando, nada foi em vão. Cada dor te construiu, cada lágrima que caiu, Deus guardou e nunca desistiu. Nada foi em vão, mesmo quando você pensou em parar, era Deus te segurando, pra você não desabar. Você cresceu no meio da dor, aprendeu sem ninguém ensinar. E tudo que te feriu por dentro vai ser o que vai te levantar. A vida não foi fácil contigo, mas também não te destruiu, porque existe algo maior em você que o mundo nunca conseguiu apagar ou diminuir. E agora, mesmo sem perceber, você já está mais forte do que antes. O que parecia o fim da sua história era só o começo de algo gigante. Confia, mesmo sem entender. Nada foi em cada detalhe, mesmo quando você não viu. Que o que você chama de atraso foi proteção que te salvou do que não era seu. Você vai olhar pra trás um dia e vai agradecer por tudo isso, porque cada dor que você viveu te trouxe até o seu propósito. Nada foi em vão e agora tudo faz sentido. O que antes era dor, hoje é aprendizado vivido. Você não perdeu, você foi preparado. Calma. Essa fase não é eterna. Você acorda todos os dias com o mesmo peso, sentindo que nada muda, tudo igual. O coração cansado, a mente confusa e uma vontade de fugir de tudo. No final, você tenta ser forte mais uma vez, mas já não sabe de onde tirar força. E no meio dessa luta diária, você só queria uma resposta. Parece que o tempo parou e a dor não quer ir embora, e você começa a pensar se vai conseguir sair disso agora. Mas escuta isso com atenção antes de deixar tudo cair. Essa fase que você está vivendo não veio pra te destruir, veio pra te ensinar algo que você ainda vai entender.
dessa história. Você já venceu tantas coisas que achou que não ia suportar, e mesmo assim você continua aqui, tentando mais uma vez se levantar. Isso já mostra a sua força, mesmo quando você não vê. Existe algo dentro de você que nunca deixou você se perder. O tempo pode parecer lento, mas ele está trabalhando a seu favor. E tudo que você enfrenta hoje vai te transformar em alguém melhor. Não se cobre tanto, nem se compare com ninguém. Seu processo é único e Deus está cuidando dele também. Só aguenta mais um pouco, está mais perto do que você imagina. Isso vai passar. Você ainda vai sorrir de novo, vai sentir paz dentro do peito. E tudo que hoje te machuca vai se encaixar de um jeito perfeito. Nada foi em vão, nem essa dor que te fez chorar. Tudo está sendo alinhado pra algo novo começar. Você não está sozinho nessa, mesmo quando parece que está. Deus está ao seu lado agora e Ele não vai te abandonar. Isso vai passar e você vai sair mais forte. Depois de tudo isso, nada mais vai abalar sua sorte. Calma, vai passar, só continua. Mesmo quando você desistiu de tudo, Deus não desistiu de você. Você chegou num ponto que não sabia mais o que fazer. Tentou tantas vezes e nada parecia acontecer. As portas se fecharam uma após a outra e o silêncio começou a te consumir sem resposta. Você começou a duvidar de si mesmo, do seu valor, da sua capacidade, e até pensou que talvez não fosse digno de viver algo maior de verdade. As pessoas foram embora, algumas nem olharam pra trás, e isso foi te quebrando por dentro, te deixando cada vez mais incapaz. Mas Deus viu tudo em silêncio, cada dor que você guardou, cada lágrima escondida, foi Ele quem contou. E mesmo quando você pensou que era o fim, Ele já estava preparando um recomeço. Deus não desistiu de você, mesmo quando você quis parar. Ele continuou acreditando quando você não conseguia mais acreditar. Deus não desistiu de você, Ele conhece o seu coração e tudo que você viveu até aqui tem um propósito, tem uma razão. Você não é o que disseram sobre você, nem os erros que você cometeu. Você é muito mais do que tudo isso, e Deus nunca te abandonou, nunca te esqueceu. A dor que você carregou por tanto tempo não vai ser em vão. Ela vai se transformar em força e te levar pra uma nova direção. Você ainda vai viver coisas grandes, mesmo que
Deus ainda está com você. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Se você ainda está aqui, é porque ainda não acabou. Existe algo maior pra sua vida que Deus nunca cancelou. Ele está reconstruindo você por dentro, te fortalecendo em silêncio. E tudo que parecia quebrado vai se tornar um novo começo imenso. Você vai entender tudo depois, quando olhar pra trás e ver que mesmo nos piores momentos foi Deus que sustentou você. Deus não desistiu de você e nunca vai desistir. O que Ele prometeu pra sua vida ainda vai se cumprir. Você ainda vai viver tudo que Ele preparou. Deus não desistiu de você. Você não entende agora, mas Deus sabe. Você pergunta por quê o tempo inteiro, mas não encontra resposta em lugar nenhum. E isso vai te deixando cansado, sem saber o que fazer, sem rumo algum. Você queria que tudo fosse rápido, que as coisas se resolvessem já. Mas Deus está vendo mais longe, muito além do que você pode enxergar. O que hoje parece confuso tem um propósito escondido. E mesmo que doa agora, nada está perdido. Você não está atrasado, nem fora do plano certo. Tudo está acontecendo exatamente como deveria estar perto. Mesmo sem entender, você precisa confiar. Confia, Deus sabe tudo que está fazendo. Mesmo no silêncio, Ele está te protegendo. Confia, Deus sabe o momento de agir e o que Ele preparou pra você. Ninguém pode impedir. Quantas vezes você quis desistir, mas algo te fez continuar. Mesmo sem força, sem direção, você encontrou um jeito de caminhar. Isso não foi por acaso, foi Deus cuidando de você. Mesmo quando você não via, Ele nunca deixou de te proteger. O tempo vai revelar tudo, nada vai ficar sem explicação. E o que hoje parece difícil vai se tornar sua maior lição. Então não se desespere, nem tente apressar. O que é seu está guardado e vai chegar no tempo certo pra te alcançar. Descansa, Ele está no controle. Confia, Deus sabe. O que Deus prepara em silêncio sempre vem maior do que o esperado. E quando chegar o momento certo, você vai entender cada detalhe do passado. Nada foi por acaso, nada foi em vão. Tudo estava sendo alinhado pra te levar até a sua missão. Confia, Deus sabe
acontecer aqui. Só confia, Ele sabe. Você não entende agora. Não acabou, ainda tem mais. Você achou que era o fim da linha quando tudo começou a dar errado. Os planos que você construiu desmoronaram de um lado pro outro lado, e você ficou sem direção, sem saber pra onde ir, com o coração cheio de dúvidas, sem vontade de seguir. Mas o que você não sabia é que aquilo não era o final. Era só Deus mudando tudo pra te levar pra algo muito maior e especial. Nem tudo que se perde é derrota, nem tudo que dói é o fim. Às vezes é só o começo de algo melhor pra você. Enfim, o que você perdeu não se compara ao que vai chegar. O melhor ainda está por vir. Você ainda vai viver algo incrível. O que Deus tem preparado é muito maior do que parece possível. O que hoje te machuca, amanhã vai te fazer sorrir. Confia no processo. O melhor ainda está por vir. Você não foi esquecido, seu nome ainda está nas promessas, e tudo que foi preparado pra você vai acontecer sem pressa. Não se compare com ninguém, cada caminho é único aqui. O seu tempo está chegando e ninguém pode impedir. Você cresceu em silêncio, aprendeu com a dor, e isso te deixou pronto pra viver algo muito maior. Agora levanta a cabeça, olha pra frente e continua. O que está vindo pra sua vida vai transformar sua história toda. Confia, está mais perto do que nunca. O melhor ainda está por vir. Traz e sorri, vai entender tudo que aconteceu e vai perceber que cada detalhe foi necessário pra chegar onde Deus prometeu. Nada foi perdido, tudo foi preparação, e o que está vindo agora vai mudar completamente sua direção. O melhor ainda está por vir, e dessa vez vai ser diferente. O que Deus tem pra você vai marcar sua vida pra sempre. Se prepara, está chegando. Mesmo quando tudo fica em silêncio, você não está sozinho. Tem dias que ninguém percebe o que você está passando por dentro. Você sorri pra esconder a dor, mas carrega um peso imenso. As palavras ficam presas na garganta e ninguém escuta o seu coração. E no meio de tanta gente, você sente a solidão.
Você já tentou explicar, mas ninguém conseguiu entender. E isso te fez se fechar e parar de se abrir pra viver. Mas existe alguém que vê tudo, mesmo quando você tenta esconder cada lágrima em segredo. Ele viu você sofrer, e mesmo no silêncio você nunca esteve só. Você não está sozinho, Deus está aí com você. Mesmo quando tudo dói, Ele não vai te esquecer. Ele conhece sua dor, sabe tudo que você sentiu. E mesmo quando você caiu, foi Ele quem te levantou e não desistiu. Você pode não sentir agora, mas Ele está bem perto, cuidando de cada detalhe. Mesmo quando tudo parece incerto, as respostas vão chegar no tempo certo, do jeito certo. E tudo que hoje te machuca vai te levar pra algo muito mais perto. Você não precisa fingir, nem esconder quem você é. Deus te aceita como você está e te levanta com fé. Então não se feche agora, ainda existe luz pra você. Essa fase não é eterna, ainda tem muito pra acontecer. Só aguenta mais um pouco, vai valer a pena. Você não está sozinho, Deus nunca saiu do seu lado, mesmo quando você duvidou. Ele estava ali em silêncio, te sustentando enquanto tudo desmoronou. E quando você pensou que não ia conseguir, foi Ele que te fez continuar. Você não percebeu, mas já venceu muito, só por ainda estar aqui a lutar. Você não está sozinho e nunca esteve sequer um momento. Deus sempre esteve com você em cada lágrima, em cada pensamento. Você não está só, nunca esteve. Respira. Você chegou até aqui. Quantas vezes você pensou em parar? Quantas noites não conseguiu descansar? A mente cheia, o coração apertado, sentindo que estava tudo errado. Você tentou ser forte o tempo inteiro, mas por dentro estava em pedaços. E mesmo sorrindo pra todo mundo, ninguém via seus cansaços. Te julgaram sem conhecer sua história, duvidaram do seu valor. E isso foi te quebrando aos poucos, em silêncio, sem fazer barulho, sem clamor. Mas cada passo que você deu, mesmo fraco, mesmo sem direção, te trouxe exatamente até aqui. E isso não foi em vão. Mesmo quando você não entendeu, Deus estava te sustentando. Nada foi em vão. Cada dor te construiu, cada lágrima que caiu, Deus guardou e nunca desistiu.
cresceu no meio da dor, aprendeu sem ninguém ensinar. E tudo que te feriu por dentro vai ser o que vai te levantar. A vida não foi fácil contigo, mas também não te destruiu, porque existe algo maior em você que o mundo nunca conseguiu apagar ou diminuir. E agora mesmo, sem perceber, você já está mais forte do que antes. O que parece o fim da sua história era só o começo de algo gigante. Confia, mesmo sem entender. Nada foi em vão, nada foi em vão. Deus estava em cada detalhe, mesmo quando você não viu. E o que você chama de atraso foi proteção que te salvou do que não era seu. Você vai olhar pra trás um dia e vai agradecer por tudo isso, porque cada dor que você viveu te trouxe até o seu propósito. Nada foi em vão, e agora tudo faz sentido. O que antes era dor, hoje é aprendizado vivido. Você não perdeu, você foi preparado. Respira. Mesmo quando tudo fica em silêncio, você não está sozinho. Tem dias que ninguém percebe o que você está passando por dentro. Você sorri pra esconder a dor, mas carrega um peso imenso. As palavras ficam presas na garganta e ninguém escuta o seu coração. E no meio de tanta gente, você sente a solidão. Você já tentou explicar, mas ninguém conseguiu entender. E isso te fez se fechar e parar de se abrir pra viver. Mas existe alguém que vê tudo, mesmo quando você tenta esconder. Cada lágrima em segredo, ele viu você sofrer. E mesmo no silêncio, você nunca esteve só. Você não está sozinho. Deus está aí com você. Mesmo quando tudo dói, Ele não vai te esquecer. Ele conhece sua dor, sabe tudo que você sentiu. E mesmo quando você caiu, foi Ele quem te levantou e não desistiu. Você pode não sentir agora, mas Ele está bem perto, cuidando de cada detalhe. Mesmo quando tudo parece incerto, as respostas vão chegar no tempo certo, do jeito certo. Tudo que hoje te machuca vai te levar pra algo muito mais perto. Você não precisa fingir, nem esconder quem você é. Deus te aceita como você está e te levanta com fé. Então não se feche agora, ainda existe luz pra você. Essa fase não é eterna, ainda tem muito pra acontecer. Só aguenta mais um pouco, vai valer a pena. Você não está sozinho.
tentando enquanto tudo desmoronou. E quando você pensou que não ia conseguir, foi ele que te fez continuar. Você não percebeu, mas já venceu muito, só por ainda estar aqui a lutar. Você não está sozinho e nunca esteve sequer um momento. Deus sempre esteve com você, em cada lágrima, em cada pensamento. Você não está só, nunca esteve. Não acabou, ainda tem mais. Você achou que era o fim da linha quando tudo começou a dar errado. Os planos que você construiu desmoronaram de um lado pro outro lado. E você ficou sem direção, sem saber pra onde ir, com o coração cheio de dúvidas, sem vontade de seguir. Mas o que você não sabia é que aquilo não era o final. Era só Deus mudando tudo pra te levar pra algo muito maior e especial. Nem tudo que se perde é derrota, nem tudo que dói é o fim. Às vezes é só o começo de algo melhor pra você, enfim. O que você perdeu não se compara ao que vai chegar. O melhor ainda está por vir. Você ainda vai viver algo incrível. O que Deus tem preparado é muito maior do que parece possível. O que hoje te machuca, amanhã vai te fazer sorrir. Confia no processo, o melhor ainda está por vir. Você não foi esquecido, seu nome ainda está nas promessas. E tudo que foi preparado pra você vai acontecer sem pressa. Não se compare com ninguém, cada caminho é único aqui. O seu tempo está chegando e ninguém pode impedir. Você cresceu em silêncio, aprendeu com a dor, e isso te deixou pronto pra viver algo muito maior. Agora levanta a cabeça, olha pra frente e continua. O que está vindo pra sua vida vai transformar sua história toda. Confia, está mais perto do que nunca. O melhor ainda está por vir. Você vai olhar pra trás e sorrir, vai entender tudo o que aconteceu e vai perceber que cada detalhe foi necessário pra chegar onde Deus prometeu. Nada foi perdido, tudo foi preparação. E o que está vindo agora vai mudar completamente sua direção. O melhor ainda está por vir, e dessa vez vai ser diferente. O que Deus tem pra você vai marcar sua vida pra sempre. Se prepara, está chegando. Você não entende agora, mas Deus sabe.
Você pergunta por que o tempo inteiro, mas não encontra a resposta em lugar nenhum. E isso vai te deixando cansado, sem saber o que fazer, sem rumo algum. Você queria que tudo fosse rápido, que as coisas se resolvessem já. Mas Deus está vendo mais longe, muito além do que você pode enxergar. O que hoje parece confuso tem um propósito escondido, e mesmo que doa agora, nada está perdido. Você não está atrasado, nem fora do plano certo. Tudo está acontecendo exatamente como deveria estar perto, mesmo sem entender. Você precisa confiar, confia. Deus sabe tudo que está fazendo, mesmo no silêncio Ele está te protegendo. Confia, Deus sabe o momento de agir, e o que Ele preparou pra você ninguém pode impedir. Quantas vezes você quis desistir, mas algo te fez continuar. Mesmo sem força, sem direção, você encontrou um jeito de caminhar. Isso não foi por acaso, foi Deus cuidando de você. Mesmo quando você não via, Ele nunca deixou de te proteger. O tempo vai revelar tudo, nada vai ficar sem explicação. E o que hoje parece difícil vai se tornar sua maior lição. Então não se desespere, nem tente apressar. O que é seu está guardado e vai chegar no tempo certo pra te alcançar. Descansa. Ele está no controle, confia. Deus sabe. O que Deus prepara em silêncio sempre vem maior do que o esperado. E quando chegar o momento certo, você vai entender cada detalhe do passado. Nada foi por acaso, nada foi em vão. Tudo estava sendo alinhado pra te levar até sua missão. Confia, Deus sabe, e tudo vai se cumprir. O que Ele prometeu pra você ainda vai acontecer aqui. Só confia. Ele sabe. Calma. Essa fase não é eterna. Você acorda todos os dias com o mesmo peso, sentindo que nada muda, tudo igual. O coração cansado, a mente confusa e uma vontade de fugir de tudo no final. Você tenta ser forte mais uma vez, mas já não sabe de onde tirar força. E no meio dessa luta diária, você só queria uma resposta. Parece que o tempo parou e a dor não quer ir embora, e você começa a pensar se vai conseguir sair disso agora. Mas escuta isso com atenção antes de deixar tudo cair. Essa fase que você está vivendo não veio pra te destruir, veio pra te ensinar algo que você ainda vai entender. Isso vai passar, nada dura pra sempre. Essa dor que você sente não vai te acompanhar eternamente. Isso vai passar, mesmo que pareça impossível agora. Deus está cuidando de tudo.
dessa história. Você já venceu tantas coisas que achou que não ia suportar, e mesmo assim você continua aqui, tentando mais uma vez se levantar. Isso já mostra a sua força. Mesmo quando você não vê, existe algo dentro de você que nunca deixou você se perder. O tempo pode parecer lento, mas ele está trabalhando a seu favor. E tudo que você enfrenta hoje vai te transformar em alguém melhor. Não se cobre tanto, nem se compare com ninguém. Seu processo é único e Deus está cuidando dele também. Só aguenta mais um pouco, está mais perto do que você imagina. Isso vai passar. Essa dor que te fez chorar, tudo está sendo alinhado pra algo novo começar. Você não está sozinho nessa. Mesmo quando parece que está, Deus está ao seu lado agora, e Ele não vai te abandonar. Isso vai passar e você vai sair mais forte. Depois de tudo isso, nada mais vai abalar sua sorte. Calma, vai passar. Só continua. Mesmo quando você desistiu de tudo, Deus não desistiu de você. Você chegou num ponto que não sabia mais o que fazer. Tentou tantas vezes e nada parecia acontecer. As portas se fecharam uma após a outra, e o silêncio começou a te consumir sem resposta. Você começou a duvidar de si mesmo, do seu valor, da sua capacidade, e até pensou que talvez não fosse digno de viver algo maior de verdade. As pessoas foram embora, algumas nem olharam pra trás, e isso foi te quebrando por dentro, te deixando cada vez mais incapaz. Mas Deus viu tudo em silêncio, cada dor que você guardou, cada lágrima escondida, foi Ele quem contou. E mesmo quando você pensou que era o fim, Ele já estava preparando um recomeço. Deus não desistiu de você, mesmo quando você quis parar. Ele continuou acreditando quando você não conseguia mais acreditar. Deus não desistiu de você, Ele conhece o seu coração, e tudo que você viveu até aqui tem um propósito, tem uma razão. Você não é o que disseram sobre você, nem os erros que você cometeu. Você é muito mais do que tudo isso.
Se Deus nunca te abandonou, nunca te esqueceu, a dor que você carregou por tanto tempo não vai ser em vão. Ela vai se transformar em força e te levar pra uma nova direção. Você ainda vai viver coisas grandes, mesmo que hoje não consiga ver. O plano ainda está de pé e vai se cumprir em você. Então não desiste agora, você já chegou tão longe assim. O que parece o fim da sua história é só o começo de algo sem fim. Respira, Deus ainda está com você. Deus não desistiu de você. Se você ainda está aqui, é porque ainda não acabou. Existe algo maior pra sua vida que Deus nunca cancelou. Ele está reconstruindo você por dentro, te fortalecendo em silêncio. E tudo que parecia quebrado vai se tornar um novo começo imenso. Você vai entender tudo depois, quando olhar pra trás e ver que mesmo nos piores momentos foi Deus que sustentou você. Deus não desistiu de você e nunca vai desistir. O que Ele prometeu pra sua vida ainda vai se cumprir. Você ainda vai viver tudo que Ele preparou. Respira. Você chegou até aqui. Quantas vezes você pensou em parar? Quantas noites não conseguiu descansar? A mente cheia, o coração apertado, sentindo que estava tudo errado. Você tentou ser forte o tempo inteiro, mas por dentro estava em pedaços. E mesmo sorrindo pra todo mundo, ninguém via seus cansaços. Te julgaram sem conhecer sua história, duvidaram do seu valor. E isso foi te quebrando aos poucos, em silêncio, sem fazer barulho, sem clamor. Mas cada passo que você deu, mesmo fraco, mesmo sem direção, te trouxe exatamente até aqui. E isso não foi em vão, mesmo quando você não entendeu. Deus estava te sustentando, nada foi em vão. Cada dor te construiu, cada lágrima que caiu, Deus guardou e nunca desistiu. Nada foi em vão, mesmo quando você pensou em parar, era Deus te segurando pra você não desabar. Você cresceu no meio da dor, aprendeu sem ninguém ensinar. E tudo que te feriu por dentro vai ser o que vai te levantar. A vida não foi fácil contigo, mas também não te destruiu, porque existe algo maior em você que o mundo nunca conseguiu apagar ou diminuir. E agora mesmo sem perceber, você já está mais forte do que antes. O que parecia o fim da sua história era só o começo de algo gigante. Confia, mesmo sem entender.
seu propósito. Nada foi em vão e agora tudo faz sentido. O que antes era dor, hoje é aprendizado vivido. Você não perdeu, você foi preparado. Calma. Essa fase não é eterna. Você acorda todos os dias com o mesmo peso, sentindo que nada muda, tudo igual. O coração cansado, a mente confusa e uma vontade de fugir de tudo. No final, você tenta ser forte mais uma vez, mas já não sabe de onde tirar força. E no meio dessa luta diária, você só queria uma resposta. Parece que o tempo parou e a dor não quer ir embora, e você começa a pensar se vai conseguir sair disso agora. Mas escuta isso com atenção antes de deixar tudo cair. Essa fase que você está vivendo não veio pra te destruir, veio pra te ensinar algo que você ainda vai entender. Impossível agora, Deus está cuidando de tudo e vai te tirar dessa história. Você já venceu tantas coisas que achou que não ia suportar, e mesmo assim você continua aqui, tentando mais uma vez se levantar. Isso já mostra a sua força, mesmo quando você não vê. Existe algo dentro de você que nunca deixou você se perder. O tempo pode parecer lento, mas ele está trabalhando a seu favor. E tudo que você enfrenta hoje vai te transformar em alguém melhor. Não se cobre tanto, nem se compare com ninguém. Seu processo é único e Deus está cuidando dele também. Só aguenta mais um pouco, está mais perto do que você imagina. Isso vai passar, você ainda vai sorrir de novo, vai sentir paz dentro do peito. E tudo que hoje te machuca vai se encaixar de um jeito perfeito. Nada foi em vão, nem essa dor que te fez chorar. Tudo está sendo alinhado pra algo novo começar. Você não está sozinho nessa, mesmo quando parece que está. Deus está ao seu lado agora e Ele não vai te abandonar. Isso vai passar e você vai sair mais forte. Depois de tudo isso, nada mais vai abalar sua sorte. Calma, vai passar, só continua. Mesmo quando você desistiu de tudo, Deus não desistiu de você. Você chegou num ponto que não sabia mais o que fazer.
Tentou tantas vezes e nada parecia acontecer. As portas se fecharam uma após a outra, e o silêncio começou a te consumir sem resposta. Você começou a duvidar de si mesmo, do seu valor, da sua capacidade, e até pensou que talvez não fosse digno de viver algo maior de verdade. As pessoas foram embora, algumas nem olharam pra trás, e isso foi te quebrando por dentro, te deixando cada vez mais incapaz. Mas Deus viu tudo em silêncio, cada dor que você guardou, cada lágrima escondida, foi Ele quem contou. E mesmo quando você pensou que era o fim, Ele já estava preparando um recomeço. Deus não desistiu de você, mesmo quando você quis parar. Ele continuou acreditando quando você não conseguia mais acreditar. Deus não desistiu de você, Ele conhece o seu coração e tudo que você viveu até aqui tem um propósito, tem uma razão. Você não é o que disseram sobre você, nem os erros que você cometeu. Você é muito mais do que tudo isso, e Deus nunca te abandonou, nunca te esqueceu. A dor que você carregou por tanto tempo não vai ser em vão. Ela vai se transformar em força e te levar pra uma nova direção. Você ainda vai viver coisas grandes, mesmo que hoje não consiga ver. Sem fim, respira, Deus ainda está com você. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de você. Se você ainda está aqui, é porque ainda não acabou. Existe algo maior pra sua vida, que Deus nunca cancelou. Ele está reconstruindo você por dentro, te fortalecendo em silêncio, e tudo que parecia quebrado vai se tornar um novo começo imenso. Você vai entender tudo depois, quando olhar pra trás e ver que mesmo nos piores momentos foi Deus que sustentou você. Deus não desistiu de você e nunca vai desistir. O que Ele prometeu pra sua vida ainda vai se cumprir. Você ainda vai viver tudo que Ele preparou. Deus não desistiu de você. Você não entende agora, mas Deus sabe. Você pergunta por quê o tempo inteiro, mas não encontra resposta em lugar nenhum. E isso vai te deixando cansado, sem saber o que fazer, sem rumo algum.
Você queria que tudo fosse rápido, que as coisas se resolvessem já. Mas Deus está vendo mais longe, muito além do que você pode enxergar. O que hoje parece confuso tem um propósito escondido. E mesmo que doa agora, nada está perdido. Você não está atrasado, nem fora do plano certo. Tudo está acontecendo exatamente como deveria estar perto. Mesmo sem entender, você precisa confiar. Confia, Deus sabe tudo que está fazendo. Mesmo no silêncio, Ele está te protegendo. Confia, Deus sabe o momento de agir e o que Ele preparou pra você. Ninguém pode impedir. Quantas vezes você quis desistir, mas algo te fez continuar. Mesmo sem forças, sem direção, você encontrou um jeito de caminhar. Isso não foi por acaso, foi Deus cuidando de você. Mesmo quando você não via, Ele nunca deixou de te proteger. O tempo vai revelar tudo, nada vai ficar sem explicação. E o que hoje parece difícil vai se tornar sua maior lição. Então não se desespere, nem tente apressar. O que é seu está guardado e vai chegar no tempo certo pra te alcançar. Descansa, Ele está no controle. Confia, Deus sabe. O que Deus prepara em silêncio sempre vem maior do que o esperado. E quando chegar o momento certo, você vai entender cada detalhe do passado. Nada foi por acaso, nada foi em vão. Tudo estava sendo alinhado pra te levar até sua missão. Confia, Deus sabe, e tudo vai se cumprir. O que Ele prometeu pra você ainda vai acontecer aqui. Só confia, Ele sabe. Você não entende agora. Não acabou, ainda tem mais. Você achou que era o fim da linha quando tudo começou a dar errado. Os planos que você construiu desmoronaram de um lado pro outro lado. E você ficou sem direção, sem saber pra onde ir, com o coração cheio de dúvidas, sem vontade de seguir. Mas o que você não sabia é que aquilo não era o final. Era só Deus mudando tudo pra te levar pra algo muito maior e especial. Nem tudo que se perde é derrota, nem tudo que dói é o fim. Às vezes é só o começo de algo melhor pra você. Enfim, o que você perdeu não se compara ao que vai chegar. O melhor ainda está por vir. Você ainda vai viver algo incrível. O que Deus tem preparado é muito maior do que parece possível. O que hoje te machuca, amanhã vai te fazer sorrir. Confia no processo,
Você não foi esquecido, seu nome ainda está nas promessas. E tudo que foi preparado pra você vai acontecer sem pressa. Não se compare com ninguém, cada caminho é único aqui. O seu tempo está chegando e ninguém pode impedir. Você cresceu em silêncio, aprendeu com a dor, e isso te deixou pronto pra viver algo muito maior. Agora levanta a cabeça, olha pra frente e continua. O que está vindo pra sua vida vai transformar sua história toda. Confia, está mais perto do que nunca, o melhor ainda está por vir. Você vai olhar pra trás e sorrir, vai entender tudo que aconteceu e vai perceber que cada detalhe foi necessário pra chegar onde Deus prometeu. Nada foi perdido, tudo foi preparação. E o que está vindo agora vai mudar completamente sua direção. O melhor ainda está por vir, e dessa vez vai ser diferente. O que Deus tem pra você vai marcar sua vida pra sempre. Se prepara, está chegando. Mesmo quando tudo fica em silêncio, você não está sozinho. Tem dias que ninguém percebe o que você está passando por dentro. Você sorri pra esconder a dor, mas carrega um peso imenso. As palavras ficam presas na garganta e ninguém escuta o seu coração. E no meio de tanta gente, você sente a solidão. Você já tentou explicar, mas ninguém conseguiu entender. E isso te fez se fechar e parar de se abrir pra viver. Mas existe alguém que vê tudo, mesmo quando você tenta esconder cada lágrima em segredo. Ele viu você sofrer, e mesmo no silêncio, você nunca esteve só. Você não está sozinho, Deus está aí com você. Mesmo quando tudo dói, Ele não vai te esquecer. Ele conhece sua dor, sabe tudo que você sentiu. E mesmo quando você caiu, foi Ele quem te levantou e não desistiu. Você pode não sentir agora, mas Ele está bem perto, cuidando de cada detalhe. Mesmo quando tudo parece incerto, as respostas vão chegar no tempo certo, do jeito certo. E tudo que hoje te machuca vai te levar pra algo muito mais perto. Você não precisa fingir, nem esconder quem você é. Deus te aceita como você está e te levanta com fé. Então não se feche agora, ainda existe luz pra você. Essa fase não é eterna, ainda tem muito pra acontecer. Só aguenta mais um pouco.
vai valer a pena. Você não está sozinho. Deus nunca saiu do seu lado, mesmo quando você duvidou. Ele estava ali em silêncio, te sustentando enquanto tudo desmoronou. E quando você pensou que não ia conseguir, foi ele que te fez continuar. Você não percebeu, mas já venceu muito, só por ainda estar aqui a lutar. Você não está sozinho e nunca esteve sequer um momento. Deus sempre esteve com você em cada lágrima, em cada pensamento. Você não está só, nunca esteve. Respira. Você chegou até aqui. Quantas vezes você pensou em parar? Quantas noites não conseguiu descansar? A mente cheia, o coração apertado, sentindo que estava tudo errado. Você tentou ser forte o tempo inteiro, mas por dentro estava em pedaços. E mesmo sorrindo pra todo mundo, ninguém via seus cansaços. Te julgaram sem conhecer sua história, duvidaram do seu valor. E isso foi te quebrando aos poucos, em silêncio, sem fazer barulho, sem clamor. Mas cada passo que você deu, mesmo fraco, mesmo sem direção, te trouxe exatamente até aqui. E isso não foi em vão. Mesmo quando você não entendeu, Deus estava te sustentando. Nada foi em vão. Cada dor te construiu, cada lágrima que caiu, Deus guardou e nunca desistiu. Nada foi em vão. Mesmo quando você pensou em parar, era Deus te segurando pra você não desabar. Você cresceu no meio da dor, aprendeu sem ninguém ensinar, e tudo que te feriu por dentro vai ser o que vai te levantar. A vida não foi fácil contigo, mas também não te destruiu, porque existe algo maior em você que o mundo nunca conseguiu apagar ou diminuir. E agora mesmo, sem perceber, você já está mais forte do que antes. O que parece o fim da sua história era só o começo de algo gigante. Confia, mesmo sem entender. Nada foi em vão. Nada foi em vão. Deus estava em cada detalhe, mesmo quando você não viu. E o que você chama de atraso foi proteção que te salvou do que não era seu. Você vai olhar pra trás um dia e vai agradecer por tudo isso, porque cada dor que você viveu te trouxe até o seu propósito. Nada foi em vão, e agora tudo faz sentido. O que antes era dor, hoje é aprendizado vivido. Você não perdeu. Você foi preparado.
Respira. Mesmo quando tudo fica em silêncio, você não está sozinho. Tem dias que ninguém percebe o que você está passando por dentro. Você sorri pra esconder a dor, mas carrega um peso imenso. As palavras ficam presas na garganta e ninguém escuta o seu coração. E no meio de tanta gente, você sente a solidão. Você já tentou explicar, mas ninguém conseguiu entender. E isso te fez se fechar e parar de se abrir pra viver. Mas existe alguém que vê tudo, mesmo quando você tenta esconder. Cada lágrima em segredo, ele viu você sofrer. E mesmo no silêncio, você nunca esteve só. Você não está sozinho. Deus está aí com você. Mesmo quando tudo dói, Ele não vai te esquecer. Ele conhece sua dor, sabe tudo que você sentiu. E mesmo quando você caiu, foi Ele quem te levantou e não desistiu. Você pode não sentir agora, mas Ele está bem perto, cuidando de cada detalhe. Mesmo quando tudo parece incerto, as respostas vão chegar no tempo certo, do jeito certo. Tudo que hoje te machuca vai te levar pra algo muito mais perto. Você não precisa fingir, nem esconder quem você é. Deus te aceita como você está e te levanta com fé. Então não se feche agora, ainda existe luz pra você. Essa fase não é eterna, ainda tem muito pra acontecer. Só aguenta mais um pouco, vai valer a pena. Você não está sozinho. Deus nunca saiu do seu lado, mesmo quando você duvidou. Ele estava ali em silêncio, te sustentando enquanto tudo desmoronou. E quando você pensou que não ia conseguir, foi Ele que te fez continuar. Você não percebeu, mas já venceu muito, só por ainda estar aqui a lutar. Você não está sozinho e nunca esteve sequer um momento. Deus sempre esteve com você, em cada lágrima, em cada pensamento. Você não está só, nunca esteve. Não acabou, ainda tem mais. Você achou que era o fim da linha quando tudo começou a dar errado. Os planos que você construiu desmoronaram de um lado pro outro lado. E você ficou sem direção, sem saber pra onde ir, com o coração cheio de dúvidas, sem vontade de seguir. Mas o que você não sabia
é que aquilo não era o final. Era só Deus mudando tudo pra te levar pra algo muito maior e especial. Nem tudo que se perde é derrota, nem tudo que dói é o fim. Às vezes é só o começo de algo melhor pra você, enfim. O que você perdeu não se compara ao que vai chegar. O melhor ainda está por vir. Você ainda vai viver algo incrível. O que Deus tem preparado é muito maior do que parece possível. O que hoje te machuca, amanhã vai te fazer sorrir. Confia no processo. O melhor ainda está por vir. Você não foi esquecido, seu nome ainda está nas promessas. E tudo que foi preparado pra você vai acontecer sem pressa. Não se compare com ninguém, cada caminho é único aqui. O seu tempo está chegando e ninguém pode impedir. Você cresceu em silêncio, aprendeu com a dor, e isso te deixou pronto pra viver algo muito maior. Agora levanta a cabeça, olha pra frente e continua. O que está vindo pra sua vida vai transformar sua história toda. Confia, está mais perto do que nunca. O melhor ainda está por vir. Você vai olhar pra trás e sorrir, vai entender tudo que aconteceu e vai perceber que cada detalhe foi necessário pra chegar onde Deus prometeu. Nada foi perdido, tudo foi preparação. E o que está vindo agora vai mudar completamente sua direção. O melhor ainda está por vir, e dessa vez vai ser diferente. O que Deus tem pra você vai marcar sua vida pra sempre. Se prepara, está chegando. Você não entende agora, mas Deus sabe. Você pergunta por que o tempo inteiro, mas não encontra resposta em lugar nenhum. E isso vai te deixando cansado, sem saber o que fazer, sem rumo algum. Você queria que tudo fosse rápido, que as coisas se resolvessem já. Mas Deus está vendo mais longe, muito além do que você pode enxergar. O que hoje parece confuso tem um propósito escondido. E mesmo que doa agora, nada está perdido. Você não está atrasado, nem fora do plano certo. Tudo está acontecendo exatamente como deveria estar perto, mesmo sem entender. Você precisa confiar, confia. Deus sabe tudo o que está fazendo. Mesmo no silêncio, Ele está te protegendo. Confia, Deus sabe o momento de agir, e o que Ele preparou pra você ninguém pode impedir. Quantas vezes você quis desistir, mas algo te fez continuar. Mesmo sem força, sem direção, você encontrou um jeito de caminhar.
Isso não foi por acaso, foi Deus cuidando de você. Mesmo quando você não via, Ele nunca deixou de te proteger. O tempo vai revelar tudo, nada vai ficar sem explicação. E o que hoje parece difícil vai se tornar sua maior lição. Então não se desespere, nem tente apressar. O que é seu está guardado e vai chegar no tempo certo pra te alcançar. Descansa. Ele está no controle, confia. Deus sabe. O que Deus prepara em silêncio sempre vem maior do que o esperado. E quando chegar o momento certo, você vai entender cada detalhe do passado. Nada foi por acaso, nada foi em vão. Tudo estava sendo alinhado pra te levar até sua missão. Confia, Deus sabe, e tudo vai se cumprir. O que Ele prometeu pra você ainda vai acontecer aqui. Só confia. Ele sabe. Calma. Essa fase não é eterna. Você acorda todos os dias com o mesmo peso, sentindo que nada muda, tudo igual. O coração cansado, a mente confusa e uma vontade de fugir de tudo no final. Você tenta ser forte mais uma vez, mas já não sabe de onde tirar força. E no meio dessa luta diária, você só queria uma resposta. Parece que o tempo parou e a dor não quer ir embora, e você começa a pensar se vai conseguir sair disso agora. Mas escuta isso com atenção antes de deixar tudo cair. Essa fase que você está vivendo não veio pra te destruir, veio pra te ensinar algo que você ainda vai entender. Isso vai passar, nada dura pra sempre. Essa dor que você sente não vai te acompanhar eternamente. Isso vai passar, mesmo que pareça impossível agora. Deus está cuidando de tudo dessa história. Você já venceu tantas coisas que achou que não ia suportar, e mesmo assim você continua aqui, tentando mais uma vez se levantar. Isso já mostra a sua força, mesmo quando você não vê. Existe algo dentro de você que nunca deixou você se perder. O tempo pode parecer lento, mas ele está trabalhando a seu favor. E tudo que você enfrenta hoje vai te transformar em alguém melhor. Não se cobre tanto, nem se compare com ninguém. Seu processo é único e Deus está cuidando dele também. Só aguenta mais um pouco, está mais perto do que você imagina. Isso vai passar, isso vai passar. Você ainda vai sorrir de novo, vai sentir paz dentro do peito, e tudo que hoje te machuca vai se encaixar de um jeito perfeito. Nada foi em vão,
dor que te fez chorar. Tudo está sendo alinhado pra algo novo começar. Você não está sozinho nessa. Mesmo quando parece que está, Deus está ao seu lado agora. E Ele não vai te abandonar. Isso vai passar e você vai sair mais forte. Depois de tudo isso, nada mais vai abalar sua sorte. Calma, vai passar, só continua. Mesmo quando você desistiu de tudo, Deus não desistiu de você. Você chegou num ponto que não sabia mais o que fazer. Tentou tantas vezes e nada parecia acontecer. As portas se fecharam uma após a outra e o silêncio começou a te consumir sem resposta. Você começou a duvidar de si mesmo, do seu valor, da sua capacidade, e até pensou que talvez não fosse digno de viver algo maior de verdade. As pessoas foram embora, algumas nem olharam pra trás, e isso foi te quebrando por dentro, te deixando cada vez mais incapaz. Mas Deus viu tudo em silêncio, cada dor que você guardou, cada lágrima escondida, foi Ele quem contou. E mesmo quando você pensou que era o fim, Ele já estava preparando um recomeço. Deus não desistiu de você, mesmo quando você quis parar. Ele continuou acreditando quando você não conseguia mais acreditar. Deus não desistiu de você, Ele conhece o seu coração, e tudo que você viveu até aqui tem um propósito, tem uma razão. Você não é o que disseram sobre você, nem os erros que você cometeu. Você é muito mais do que tudo isso, e Deus nunca te abandonou, nunca te esqueceu. A dor que você carregou por tanto tempo não vai ser em vão. Ela vai se transformar em força e te levar pra uma nova direção. Você ainda vai viver coisas grandes, mesmo que hoje não consiga ver. E vai se cumprir em você. Então não desiste agora, você já chegou tão longe assim. O que parece o fim da sua história é só o começo de algo sem fim. Respira, Deus ainda está com você. Se você ainda está aqui, é porque ainda não acabou. Existe algo maior pra sua vida que Deus nunca cancelou. Ele está reconstruindo você por dentro, te fortalecendo em silêncio, e tudo que parecia quebrado vai se tornar um novo começo.
depois, quando olhar pra trás e ver que mesmo nos piores momentos foi Deus que sustentou você. Deus não desistiu de você e nunca vai desistir. O que Ele prometeu pra sua vida ainda vai se cumprir. Você ainda vai viver tudo que Ele